pessoal, e agora nós vamos para a nossa aula de número 3, o terceiro capítulo do nosso livro-texto, e a gente vai agora conversar um pouco a respeito da natureza de Deus como Criador. E olha só que coisa interessante. Quando nós estamos falando de entender a natureza de Deus como Criador, nós entramos num capítulo muito importante aqui do nosso curso, porque a gente tem que entrar no campo agora da cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que um sinônimo para visão de mundo. Então, qual é a forma como você entende as coisas à sua volta? E em segundo lugar, uma vez que nós entendemos a criação, a existência, a minha vida, de uma certa maneira, essa maneira é que vai ditar como eu me comporto, como eu tomo decisões, como eu vivo minha vida. Entendeu? Nada muito difícil. Olha só a definição aqui do John Piper a respeito de cosmovisão. Ó. É a estrutura fundamental de crenças e valores que molda a maneira como uma pessoa vê e interpreta o mundo. Ela é a lente através da qual percebemos a realidade, influenciando nossas decisões, comportamentos e relacionamentos. Então, por que é importante a gente parar aqui agora e falar sobre cosmovisão? Porque daqui para frente a gente vai começar a entrar no território onde vai haver muita comparação e muito confronto de visões. Então, antes de estudar a visão dos outros, é importante que a gente revise sobre a nossa própria visão. A minha visão de mundo, ou seja, no nosso caso aqui do criacionismo. Eu acredito que a evolução é boa, que a evolução tem o seu lugar, eu aceito o que a ciência fala, ou eu tento casar com o que a Bíblia diz, ou eu fico só com o que a Bíblia diz. Então, para a gente poder fundamentar a nossa cosmovisão, veja, esse é um curso de criacionismo. Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre as diferenças dessas duas cosmovisões. Vamos seguindo, então, para esse próximo tópico. Agora, nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui, que é o Gênesis 1.1. Deus criou no princípio a terra e o céu, e o verbo que foi usado para criou é esse bará. E o bará é um verbo que ele pode ser traduzido, uma palavra, né, que pode ser traduzida por criar, transformar, renovar, mas a forma principal como esse verbo é usado é que ele sempre comunica a criação de algo que não havia. Então, esse é um verbo que está estritamente relacionado com a pessoa de Deus na palavra, né, na Bíblia, e esse verbo ele está sempre ligado ao ato de Deus fazer ou trazer coisas de uma maneira que ninguém poderia fazer senão Deus. Por isso que esse verbo está localizado aqui em Gênesis 1.1. A única pessoa que poderia trazer o universo à existência a partir da não existência era o próprio Deus. Nós temos um termo bem conhecido na filosofia e na teologia também, que é o ex nihilo. Deus traz à existência aquilo que não havia antes, a partir do nada. Ex nihilo. Ou seja, com isso, dentro da nossa cosmovisão, a gente está estabelecendo que Deus traz o mundo à existência a partir da não existência. E só Deus poderia fazer isso. Ok? Então a ideia aqui é que Deus não precisaria de matéria, Deus não precisaria de tecido espacial, Deus não precisaria de uma primeira partícula, porque Deus não tem necessidade de qualquer tipo de pré-requisito para criar, porque ele cria a partir do nada e isso é algo que só ele mesmo poderia fazer. Está aqui a nossa cosmovisão, o primeiro ponto que é muito bem estabelecido e muito importante também. Então, quando a gente pensa em um Deus criador, que sabe tudo, que faz tudo e que pode tudo, a gente também está relacionando estas coisas ao Deus criador. Então, quando a gente pensa, fazendo a ordem inversa, quando a gente pensa no início, um Deus que criou tudo, com sabedoria e com poder, o que mais está envolvido? Quais são os atributos? Os atributos vão falar um pouco mais. Ok, a gente crê que existe um Deus e que ele estava lá no início e ele criou tudo. Mas como é esse Deus? Quem é ele? Como é que ele age? E os atributos vão ajudar a gente a entender. Olha só alguns dos atributos que são bem importantes da gente avaliar. O amor. Em primeiro lugar, porque Deus não precisava de ter criado nada. Ele criou e trouxe toda a existência por amor à sua criação, aquilo que ele haveria de fazer. Também a gente pode ver, é onipotência porque ele pode tudo, é onipresença porque ele sempre esteve e sempre está em todos os momentos da história, inclusive quando a história nem existia.
a sua bondade, a sua imutabilidade, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, seus propósitos continuam os mesmos, a sua sabedoria, a complexidade em que toda a criação manifesta, tudo isso foi criado por Deus, e a onisciência porque ele sempre soube tudo, inclusive Gênesis 3, o que aconteceria após a criação, que é a queda. Então, quando a gente pensa que um Deus criou tudo, agora a gente tem várias respostas reveladas nos atributos de Deus que nos mostra como é esse Deus, quem ele é. É isso que é importante, a gente está estabelecendo a nossa cosmovisão cristã, ok? Mas a gente tem pessoas, vamos partir agora um pouco para diferenciar, né, as visões sobre isso. Nós também temos aquelas pessoas, ó, tem gente que crê que o mundo foi criado por Deus, 100% por Deus. Está aqui um grupo, a maioria dos cristãos crê nisso. Depois tem um grupo que acha que Deus usou os processos evolutivos para poder criar o mundo. São as pessoas que vão casar, né, vão colocar junto, tanto a revelação da criação de Deus bíblica, quanto as teorias de evolução que o mundo científico oferece. E depois você tem o terceiro grupo que crê apenas nas teorias evolutivas ou científicas. Ok? Muito bem. Então, para nós cristãos, essa teologia da criação, ela é absolutamente incrível, ela é muito fácil da gente entender, está lá escrito na Bíblia e a gente aprende isso logo que a gente se torna cristão, ou que a gente, no caso das pessoas que nasceram na família cristã, já aprendem essas coisas desde a classe lá das crianças. Para nós, é muito comum a gente crer e entender que foi assim que se Deus criou, ponto. Só que fora dos muros da igreja, no mundo científico, no mundo ateu, no mundo de pessoas desinformadas, não é bem assim. As pessoas simplesmente acham que há possibilidade realmente de Deus ter usado o processo evolucionista e que talvez nem existe nada de Deus, cada uma dessas posições que eu acabei de ver. Então, o que eu queria ver com você aqui agora? Existe pessoas que estudam essas diferenças. E existe pessoas que manifestam, a partir da cosmovisão cristã, um argumento contra essa posição. Ok? Então vamos lá, vamos estudar isso aqui agora. Eu vou trazer aqui para vocês um sujeito chamado Harry, deixa eu ver aqui o sobrenome dele, Harry Madison Morris. Esse irmão, ele é um conhecido defensor do criacionismo da Terra jovem, que a Terra não precisou de bilhões de anos para evoluir. Ele é a favor do conceito de uma Terra jovem. Nós estamos falando de alguma coisa entre 50 e 70 mil anos. Ele argumenta que essa posição de tentar casar as duas visões em uma só é teologicamente inconsistente e contraditória com as Escrituras. Mas quem é essa pessoa? Qualquer pessoa pode vir e falar isso? Não, peraí. O senhor Harry Morris, ele era um engenheiro hidráulico e ele dedicou a vida dele ao estudo do criacionismo. É importante a gente dizer que, como um engenheiro hidráulico, ele também era um cientista, mas ele também era um apologista, essa palavra aqui, ó. Ele defendia a fé cristã. Então, ele escreveu esse livro aqui, ó, O Enigma das Origens, a Resposta, que é um livro com um embasamento científico muito bom. Então, eu estou aqui colocando e apresentando, para que, se acaso você não conhece, o irmão Morris, e a obra dele, que talvez seja uma das mais importantes, tem outras, mas esse aqui é um livro base que a gente estudou dentro da bibliografia aqui desse curso, ok? Muito bem, vamos estudar um pouquinho a respeito do que ele disse, do que ele pensa. Bom, nós vamos ver aqui agora algumas das teses que ele coloca a favor do criacionismo e se opondo ao evolucionismo. Então, a primeira contradição, a primeira tese dele é a contradição com a narrativa da criação. Isso aqui realmente é um problema. Olha, o Morris, ele enfatiza a interpretação literal do livro de Gênesis, que descreve uma criação direta e instantânea por Deus em 6 dias. É a fé cristã de todos os séculos. A evolução teísta, ao propor um processo lento e gradual ao longo de milhões ou bilhões de anos, entra em conflito direto com essas narrativas. Ele argumenta que tentar conciliar as suas
As duas visões exigem uma reinterpretação forçada e não natural das Escrituras. Então veja, o nosso momento aqui não é de dizer que o evolucionismo e toda a criação do ponto de vista científico é errado ou não é. Nós vamos discutir esses pontos um pouco mais à frente no curso. O que nós estamos aqui afirmando é que, dentro dessa ideia de defesa da fé, 6 dias de criação direta de Deus pelo poder e pela pessoa de Deus é inconsistente com a ideia de bilhões de anos. Porque a Bíblia revela 6 dias, mas a ciência diz que são trilhões de anos. 3 bilhões de anos. 2 a 3 bilhões de anos. Então, qual que é a ideia? A gente só mostrar que existe um contraste muito forte e ele é prevalecente, ok? Muito bem, qual é a segunda tese dele? O problema da morte antes do pecado. E aqui a gente tem um problemão, uma ruptura muito grande. Um dos principais argumentos teológicos de Morris é que a evolução teísta implica a existência de morte e sofrimento animal antes da queda do homem, o que contradiz a doutrina bíblica de que a morte entrou no mundo como consequência do pecado de Adão, conforme em vários textos, mas especificamente Romanos 5,12 afirma. Na visão criacionista, a criação original era perfeita, sem necessidade de morte, e a morte física só surgiu após a transgressão humana, ou seja, após o pecado. A evolução teísta, ao postular milhões de anos de morte e extinção antes do surgimento do homem, inverte essa ordem. Então, deixa eu só te dar aqui uma síntese bem tranquila para você entender. Dentro da ideia da evolução, vai haver o processo de que somente os mais fortes vão conseguir permanecer, viver, e a evolução vai forçá-lo a caminhar para uma espécie melhor, mais forte, mais adaptada. Mas e aqueles seres mais fracos que não conseguiram esse status? Eles morrem. Então, a morte já está presente antes que o homem pudesse ser criado, portanto, antes que ele pudesse cair. Entendeu qual é o problema? A morte agora está sendo colocada antes da queda. E essa incompatibilidade de teses vão contra a nossa fé, a nossa cosmovisão cristã mais básica. Deus criou tudo perfeito, o homem e a mulher vão passar por um processo de desobediência, de pecado, e a partir daí a morte é gerada. Se o homem já tivesse evoluindo até chegar na estatura de um homem como ele é hoje, então ele teria milhões de anos de processo de evolução. Só que nesse processo de evolução está a seleção natural, que é somente os mais fortes que sobrevivem. A morte já estaria no processo. Então, esse aqui é um ponto bem importante para a gente deixar dentro da nossa cosmovisão e ver. Se nós aceitarmos o processo de evolução antes da morte, então nós temos um problema. Porque agora nós estamos tirando a morte como consequência do pecado de Adão. Então, se a gente tirar essa parte importantíssima da teologia, da doutrina de Cristo e revelada nas Escrituras, como é que a gente vai localizar a questão do perdão? Aonde que ela vai entrar? Qual é a necessidade de Cristo encarnar? Problema bem sério que a gente precisa de tomar uma posição dentro da nossa cosmovisão, certo? Muito bem. A próxima tese é a distorção do caráter de Deus. Morris argumenta que a evolução teísta apresenta uma imagem distorcida de Deus, pois ele teria usado o processo descontrolado e aleatório como a evolução, com as suas inúmeras mortes e sofrimentos. Isso não se encaixa com o Deus amoroso e perfeito apresentado na Bíblia. Ele acredita que a evolução contradiz atributos divinos de onipotência, onisciência e benevolência. Tá vendo por que a gente começa lá na primeira parte aqui desse capítulo, estabelecendo o que é a cosmovisão e como que a cosmovisão, ela naturalmente ela vai relacionar ou revelar os atributos de Deus? Então, quando a gente aceita essa ideia de que o processo evolutivo, que é um processo, quando a gente usa essa palavra aqui, descontrolado, não é desrespeitoso, é que a ideia é que ele não estava sendo supervisionado, não havia um controle, ele foi completamente aleatório. Isso não bate com a sabedoria, com a onipotência, a onipresença e o cuidado de Deus, inclusive com a bondade de Deus para que a criação já não existisse, já não viesse
torta, já não viesse de forma errada. Pelo contrário, o que Deus diz é que a criação era perfeita. No final de cada dia, Deus dizia, isso é muito bom, comunicando que era perfeito. Não havia nada que pudesse ser acrescentado, ok? Entre outros atributos que a gente está vendo aqui, onipotência, onisciência, a própria benevolência de Deus. A gente disse que Deus era bom, a bondade de Deus estava lá no início, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do comprometimento da doutrina da queda. A doutrina da queda, que descreve a transição do homem de um estado de inocência para um estado de pecado e separação de Deus, é central para a teologia cristã. Sem isso, a nossa teologia desmorona. Morris argumenta que a evolução teísta enfraquece essa doutrina, pois se a morte e sofrimento já existiam antes da queda, o pecado de Adão perde sua significância como a causa da introdução da morte no mundo. Basicamente é o que a gente acabou de ver, não há por que a gente investir tempo em falar de novo sobre isso, né? Muito bem, o próximo é problemas com a interpretação bíblica. Morris critica, então, que as tentativas de interpretar alegoricamente os primeiros capítulos de Gênesis para acomodar a evolução, aqui ele está falando da questão dos dias e eras. 6 dias de 24 horas com manhã, tarde e noite, ou um dia é como 1000 anos para Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, lá vai ser muito bem explicado. Mas o problema aqui de Morris é que ele está falando qual é a base para se alegorizar esses dias? Porque historicamente, e também na própria narração histórica e gramatical, onde o texto é escrito, o autor queria comunicar dias de 24 horas, manhã e tarde. Então, manhã, tarde e noite. O que a gente vê isso? A gente vê que os dias são 24 horas. Quando a gente assume que esses dias não eram 24 horas, mas eram épocas, nesse caso milhões de anos, então a gente vai ter um problema. Ele defende a interpretação literal histórica, argumentando que as escrituras devem ser entendidas no seu sentido original pretendido pelos autores. Ele vê a evolução teísta como uma concessão à ciência secular que compromete a autoridade da inerrância bíblica. Com relação a esse ponto especificamente da contagem de dias e tal, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente na nossa próxima, ou talvez na outra aula ainda, talvez entre a 4 e a 5 a gente vai tratar essa questão. Mas a coisa mais importante é, nós também vamos ter problemas com a interpretação da Bíblia. A grande pergunta é, qual seria a regra? Como que nós podemos avaliar qual texto é e qual não é uma alegoria, uma figura de linguagem? Porque se a gente simplesmente assumir que qualquer texto pode, então agora como é que nós podemos saber qual texto é ou não é uma alegoria? Em segundo lugar, o que nós podemos saber sobre a interpretação? Porque qualquer pessoa pode interpretar e tirar resultados de qualquer coisa a partir da alegoria. Então, é por isso que ele bate na interpretação literal histórica, colocando como ênfase o sentido original pretendido pelos autores. Os autores estavam na descrição de Gênesis dizendo como foi criado o mundo. E aí a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente também, não tem a necessidade da gente permanecer muito aqui. Ok, Morris ainda argumenta mais uma coisa. Ó. A criação ex nihilo e os seus 6 dias literais, Morris está enfatizando a criação direta por Deus do nada, aquele ex nihilo. Não foi necessário haver matéria pré-existente, simplesmente Deus cria do nada. E a interpretação literal dos 6 dias na criação de Gênesis como dias de 24 horas. Ele argumenta que a evolução teísta compromete essa compreensão ao inserir longos períodos de tempos geológicos e processos evolutivos graduais. Termos como interpretação histórico-gramatical, que a gente acabou de falar, né? E autoridade inerrante das escrituras são frequentemente usados para defender essa posição. Então lembra, dentro da nossa cosmovisão, se a gente simplesmente assume que a descrição bíblica não é histórico, literal e gramatical, ou seja, pode ser uma coisa qualquer a partir da interpretação pessoal de cada um, nós não vamos conseguir saber exatamente o que Deus queria. Então nós vamos ferir, vamos ter problemas com a inerrância das escrituras. Tudo isso é cosmovisão, ok?
Ele ainda fala do comprometimento da autoridade bíblica. Tudo aqui é cosmovisão, tá vendo? Morris vê a aceitação da evolução teísta como uma concessão à ciência secular que compromete a autoridade e a inerrância da Bíblia. Ele frequentemente contrasta a palavra de Deus com as teorias humanas da ciência, enfatizando a primazia da revelação bíblica. Então, aqui a gente tem agora um conjunto de afirmações, de teses, de máximas que ajudam bem a gente a entender como é que a gente tem que se posicionar para poder estudar o assunto. É impossível conciliar a crença na evolução com uma crença na Bíblia. Então, desde já, nós já estamos vendo aqui que a opinião, o posicionamento do Morris como um dos maiores defensores da fé é que não há como conciliar. Este é o posicionamento do criacionismo. Se a gente estivesse falando de criacionismo evolucionário ou de evolução teística, nós diríamos que haveria uma forma de conciliar. Então nós estamos aqui falando da posição do Morris como um criacionista que não aceita a possibilidade de se conciliar as duas visões. E nós vimos agora a base da argumentação dele para isso. Isso tudo ajuda a gente formando a nossa cosmovisão criacionista, ok? Muito bem, agora que nós já vimos tudo isso aqui, então tenho duas perguntas para nós agora, já caminhando para o encerramento aqui dessa aula, né? A minha primeira pergunta é, qual a sua posição neste momento? Agora que você acabou de ver toda essa argumentação, você entendeu um pouco a respeito de cosmovisão, eu sugiro que você leia um pouco, descubra um pouco mais a respeito dessa ideia de cosmovisão. Inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui, um link na descrição desse vídeo, onde você vai ter uma explicação maravilhosa, fácil, muito compreensível, num vídeo curto, onde você vai poder entender a profundidade da necessidade de se estabelecer uma cosmovisão de acordo com aquilo que você tem aprendido na sua fé cristã e bíblica, ok? Vou deixar o link aqui na descrição. Ele vai falar sobre cosmovisão. Certo? Mas qual é a sua posição nesse momento, agora que a gente entendeu tudo isso? Você tem a posição do criacionismo bíblico ou da evolução teística? Na verdade, a minha pergunta é, você acha que é possível casar a visão de um Deus criador em 6 dias com a evolução teística de milhões e milhões e milhões de anos? Você acha que é possível que Deus tenha usado um processo evolutivo onde já incluía a morte de seres antes que a morte tivesse entrado na criação através do pecado lá de Gênesis 3? Você vai ter bastante conflito. Então isso é uma coisa que você já precisa parar para pensar, talvez rever aqueles pontos iniciais sobre os atributos de Deus, inclusive da perfeição e do ex nihilo, a criação a partir do nada, e aí você pode chegar a uma conclusão um pouco melhor. Lembra que nós estamos apenas na lição 3 ainda do nosso curso, são 20 lições, tem muita coisa pela frente ainda. O evolucionismo está sendo ensinado nas escolas, neste momento e no mundo todo. Qual a implicação disto para as sociedades? Então, quais serão as consequências se as sociedades do mundo, os países, os continentes, se cada pessoa, se cada cidade retirar Deus da sua vida e da forma como eles compreendem o mundo, da forma como eles olham o mundo? Qual seria a consequência disso? Eu vou deixar essas duas perguntas aqui para você avaliar, para você pensar. Então, eu vejo você no capítulo 4 aqui do nosso curso. Que Deus te abençoe e que te acrescente fé para que você possa viver uma vida frutuosa e cheia de testemunho para a glória do nome dele.